Olá e bem-vindos a mais uma aula do nosso preparatório de filosofia para o Enem. E hoje vamos continuar falando sobre epistemologia. Hoje, mais especificamente, nós vamos falar sobre aquisição de conhecimento. Quando nós falamos de aquisição de conhecimento, a gente vai voltar muito especificamente nas teorias da crítica da razão pura do Immanuel Kant. Lembra daquele cara que era um prodígio nesse aspecto, que basicamente criou todos os fundamentos da epistemologia moderna? Pois é, Kant, esse cara. E nós vamos estudar um pouco mais cuidadosamente o que ele fala a respeito disso, né? Das nossas experiências, do nosso conhecimento, da nossa racionalidade, de todas essas coisas, né? De como que ele desenvolveu, de como que ele melhorou o cartesianismo e como que ele melhorou. Tá difícil hoje. Como que ele melhorou a escola empirista também, a escola empiricista. Vamos começar então. A primeira coisa que nós temos que saber é que existem formas de adquirir conhecimento. Lembra que na aula anterior eu falei que eu botei a questão, né? Como adquirimos conhecimento, né? Como sabemos se sabemos? Se eu só sei que nada sei, como já dizia nosso querido Sócrates, né? Que a única certeza que eu tenho na vida é que eu não sei absolutamente nada, além do fato de que eu existo. E daí Descartes também questionou isso, né? Questionou, pera, eu não sei se eu existo. Eu sei que eu penso, eu sei que eu raciocino. Então, se eu penso, isso é uma condição para a minha existência, né? Então, se eu penso, eu existo. Penso, logo existo. Cogito ergo sum, né? O grande lema cartesiano, né? Enfim. E Kant, como ele não tinha nada melhor da vida para fazer, como ele levou 8 anos para escrever um livro recluso dentro de uma casa e ninguém nunca olhou a cara dele nesses 8 anos, e ele saiu de lá com a crítica da razão pura pronta, né? Porque ele era esse tipo de pessoa, né? Vamos falar a verdade. Kant, ele era uma pessoa inacreditável em muitos aspectos, em muito mais aspectos do que ele aparenta. Não é à toa que existem pouquíssimos cursos superiores que não estudem alguma coisa da teoria kantiana, né? Enfim, ele dizia, e vocês devem lembrar, que nós temos formas de adquirir conhecimento. O conhecimento, ele pode ser a priori e a posteriori. Ele não criou exatamente essas explicações, porque basicamente a priori é um termo em latim que quer dizer antes e a posteriori que quer dizer depois. Mas a dicotomia analítico-sintética é sim uma criação dele, né? Então, quando a gente fala de conhecimento a priori e a posteriori, a gente está falando do quê? Vamos ver isto agora. Então, o que é um conhecimento a priori? É um conhecimento que não depende de experiência concreta, como nós temos aqui, né? Meu Deus, olha meu cabelo, que horrível. Então tá, se nós temos aqui que ele não depende de experiência concreta, ele é transcendental, pois existe nas formas. Lembra do Platão, que ele criou a teoria das ideias, a teoria das formas? Pois é, o Kant, ele era um neoplatonista, né? Ele era um neoplatônico, e ele buscou resgatar isso, só que suprindo ali as falhas de Platão nesse negócio das formas, porque como Platão acreditava que o ideal humano de conhecimento estava no mundo das formas, ou seja, não existia uma forma de conhecer na realidade prática, ele basicamente deu uma melhoradinha nisso com essa teoria do a priori e a posteriori. Então,
para ele, o mundo das formas era só uma das formas de conhecer. Então, aqui. Mas o que quer dizer, afinal de contas? O que é um conhecimento que não depende de experiência concreta, né? Porque se a gente está falando de alguma coisa que ela é muito abstrata, ela acaba ficando um pouco complexa para a gente entender. Mas, por mais que Kant dê uma explicação muito extensa sobre conhecimentos a priori e a posteriori, alguns postulados, e principalmente a ideia central, é muito simples de ser entendida. Então ele dizia que algumas coisas, pela própria ideia que elas transmitem, elas são autoexplicativas, né, por assim dizer. Então, o conhecimento a priori é justamente isso, é conhecimento autoexplicativo. Como, por exemplo, toda teoria matemática, ela é autoexplicativa. Você não tem uma explicação, você não tem uma experiência concreta da aritmética, né? Que seria conhecimento a posteriori. Conhecimento a posteriori aqui depende de experiência concreta. Mas o conhecimento a priori não. O conhecimento a priori, ele é autocontido em si e não depende do mundo sensível, né? Não depende do mundo da experiência, do mundo concreto. Se eu olho 2 números lá, 5 mais 7. Quanto que é 5 mais 7? 12. E eu sei disso. Eu sei disso por quê? Porque a aritmética diz que se eu pegar 5 e colocar mais 7 nesses 5, então eu vou ter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá. Mas eu tenho uma prova concreta de que 5 mais 7 é 12? Não, eu não tenho. Eu simplesmente entendo que o conceito aritmético é esse. Se eu pego 3 vezes 5, 15. Por quê? Porque a ideia da multiplicação é que você repita aquele número aquela quantidade de vezes. Então, 3 vezes 5. 5 mais 5 mais 5. Né? Tá. Então, 5, 10, 15. Tá. Mas eu tenho alguma prova concreta disso? Eu não tenho uma prova concreta disso. E isso que define um conhecimento a priori. É um conhecimento que não precisa ser comprovado no mundo prático, no mundo concreto, na realidade, porque ele existe ali apenas na razão. Né? Então, por isso que ele é transcendental, ele existe no mundo das formas. E nisso, ele é muito cartesiano, porque a grande questão da filosofia de Descartes era que ele procurava conhecimentos que pudessem ser aprendidos unicamente pela razão, porque a razão é uma dádiva divina e os sentidos são uma peça que os demônios pregam na gente, né? E se você for ler as meditações do Descartes e basicamente toda a obra dele, ele vai falar exatamente isso, né? Enfim, e o conhecimento a posteriori? Mas conhecimento a priori é só matemática? Você pode perguntar. Não. Você pode ter conhecimentos a priori que basicamente estão contidas em si. Como, por exemplo, todo solteiro não é casado, né? Por quê? O conceito de solteiro é não ser casado. Então, todo solteiro não é casado. Pronto, tá aí a explicação, né? Simples, efetivo e muito... E não dependeu de você
ir no mundo e ter aquela experiência concreta. É diferente do conhecimento a posteriori, por exemplo, né? Que ele depende da experiência concreta. Como que funciona então? Conhecimento a posteriori é tudo aquilo que depende de uma experiência sensível. Então tô lá, né? Aí eu coloco uma proposição do tipo: toda água é molhada. Será que toda água é molhada? Porque eu só entendo o conceito de molhado com a experiência sensível. Eu sei que aquilo dá aquele determinado conjunto de sensações, aquela determinada sensação, e isso é o que define o conhecimento a posteriori. Ele depende de você ir até o mundo e ter uma prova concreta daquilo. Todas as flores são perfumadas. Não, você já cheirou todas as flores do mundo? Você não tem como conhecer isso a priori. Então, isso é a posteriori. Porque você vai ter que sair no mundo e vai ter que cheirar cada flor que existe no mundo. Ninguém vai fazer isso, né? Então, basicamente, temos uma ideia geral de que flores têm perfume. Mas não todas as flores. Tem flores que não têm perfume. Por exemplo, uma flor que não tem perfume... Tulipas. Tulipas não têm perfume. Mas muitas flores têm perfume. Podemos dizer que todas as rosas têm perfume? Não, também não podemos dizer que todas as rosas têm perfume. Isso depende de experiência concreta. Podemos dizer que todo lago tem água? Você consegue a priori dizer que todo lago tem água? Se um lago secou, ele continua sendo um lago? Ou ele é basicamente um buraco onde era um lago antes? Então, essas definições conceituais que são importantes, né? Se o conceito da coisa em si, ele é autocontido, se ele é compreensível, se ele é sensível, aí nós podemos ter uma experiência concreta da coisa, né? Nós podemos ter uma ideia a priori da coisa, não uma ideia concreta. Nós podemos ter uma ideia a priori da coisa. A partir do momento que a gente não precisa de uma experiência, de uma análise concreta daquilo, é a priori. E a partir do momento que a proposição, que a frase nos diz, nos diz algo que nós não temos como saber pelo próprio conceito daquilo que está sendo dito, aquilo passa a se tornar conhecimento a posteriori e depende de uma experiência empírica. Certo? Então, vamos dar sequência aqui. Tem também conhecimento analítico e sintético. A dicotomia analítico-sintética ali é muito, muito, muito importante também para entendermos essa questão de construção de conhecimento, né? Porque nessa aula, basicamente, estamos tratando da forma de como adquirimos conhecimento, de como construímos conhecimento, né? Então, esses conhecimentos analítico e sintético derivam da ideia de a priorísticos e posteriores, né? Então, nós temos os a priori, o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. E a própria conceituação de conhecimento analítico e sintético, eles derivam disso, né? Um conhecimento analítico é o que nós podemos deduzir da própria proposição da frase, né? E conhecimento sintético é o que não se deduz da proposição, mas é ligado a ela. Ok, e como que isso é diferente de conhecimento a priori e conhecimento a posteriori, né? Só um segundinho, deixa eu abrir aqui no meu trequinho a minha anotação a respeito para falar alguma coisa a esse respeito, né?
da distinção analítico-sintética. Basicamente, é uma distinção semântica, né? E o Kant, quando ele cunhou o termo, né, na Crítica à Razão Pura, ele basicamente depende dos julgamentos de sujeito e predicado, né, de ação e de consequência. E daí ele define dessa forma, né, analítico é o que se deduz da própria proposição, sintético é o que não se deduz da própria proposição, né. Um conhecimento analítico que nós temos, né. Um triângulo tem 3 lados. Um círculo não tem lados. Então, por isso que a gente fala de geometria analítica, né? Por isso que a gente tem geometria analítica, porque ela segue um concatenamento lógico analítico aos moldes kantianos, né? Todos os corpos ocupam espaço. Isso é o exemplo que Kant usa na Crítica da Razão Pura, né? Todos os corpos ocupam espaço. Isso é importantíssimo. Esse exemplo, porque ele vai dizer para a gente exatamente como funciona uma frase analítica, né? Agora, uma proposição sintética. Que não depende, que não se deduz da frase em si, mas tem uma relação, como por exemplo, todas as criaturas que têm um coração, elas têm rim. Tá, isso não está contido na proposição, mas está ali bem perto, né? Então, né, vai saber. Então, da mesma forma que os exemplos, né, de proposições analíticas, essas proposições sintéticas também têm uma questão de sujeito e predicado ali, né? Por exemplo, criaturas com coração têm rim, né? Sujeito, criaturas com coração têm rim, predicado, né? Só que o conceito que está no sujeito aqui não está no predicado. Que nem, por exemplo, o sujeito de uma frase analítica, o triângulo. O predicado tem 3 lados. A própria palavra triângulo significa 3 lados. Significa 3 ângulos. Então, 3 ângulos, 3 lados, 3 linhas, né? Agora, se você analisar dentro das proposições sintéticas isso, você já vai ver uma certa diferença. Por quê? Porque o conhecimento sintético, você tem aqui, né? Criaturas com coração têm um fígado, têm um rim, né? Mesmo que elas tenham, você não deduz isso da questão de criaturas com coração. Então, não é um conhecimento a priori, é um conhecimento a posteriori, né? E a questão de ter rins, você não deduz isso da questão de criatura com coração. Você infere isso por um conhecimento a posteriori de um estudo a respeito da biologia dos animais, né? E dos seres vivos em geral, né? Enfim. Temos aqui então... Opa! Pulei alguma coisa? Não pulei nada. Sim. Mas isso era uma coisa que estava só nas minhas anotações, né? Enfim. E qual que é a ligação? Qual que é a relação entre o a priori e o a posteriori, entre o analítico e o sintético, né? Vamos ver aqui.
Lembra que eu falei dos conhecimentos a priori que todos os solteiros não são casados? Pois é, esse é um conhecimento a priori. Agora, a frase todos os solteiros são infelizes. Esse é um conhecimento a posteriori, porque você não tem como ter certeza que todo solteiro é infeliz. Tem gente que é muito feliz sendo solteira, né? Eu não consigo imaginar como, mas isso daí já é uma opinião muito pessoal minha, né? Então, a gente tem 4 tipos de proposições possíveis aí, né? Nós temos analíticos a priori, nós temos analíticos a posteriori, nós temos sintéticos a priori e nós temos sintéticos a posteriori. Agora, é bem simples você pensar num analítico a priori, né? Se uma frase analítica é algo que está contido em si mesmo e o a priori é algo que não depende de uma experiência concreta, então a frase todos os solteiros não são casados é uma analítica a priori, né? E agora, o que seria uma sintética a priori? Vamos pensar um pouco nisso, né? Vamos deixar isso no ar e pensar numa analítica a posteriori e numa sintética a posteriori, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui nas minhas anotações. Ah, sim. Isso não é tanto com exemplos, isso é mais uma questão de explicação. Tá. Podemos entender que todas as proposições analíticas, então, são a priori, segundo Kant, né? Porque elas são basicamente a mesma coisa. Analítico é algo que está contido no próprio conceito do sujeito e o predicado, basicamente, é uma consequência, né? Então, triângulos têm 3 lados. Isso é analítico e é a priori. A própria palavra significa isso, né? Solteiros não são casados. O conceito está ali e isso basicamente está dizendo a mesma coisa, né? Agora, existem proposições analíticas a posteriori que dependem de uma experiência concreta, sendo que uma frase analítica é deduzida da própria proposição? Não, né? Porque se o a posteriori quer dizer que você depende de uma experiência concreta e o analítico é auto-entendível, é autocontido ali em seu conceito, então isso acaba se tornando uma me fugiu a palavra. Contradição. Isso, contradição, né? Então, já que a gente descartou os a posteriori, e como nós entendemos, como nós podemos entender os analíticos a priori, então a gente daí tem uma explicação do Kant sobre o conhecimento de sintético a posteriori, que basicamente são a mesma coisa, né? Você precisa de uma experiência concreta para ter certeza a respeito daquilo. Porque esse sintético é basicamente algo que você meio que pode inferir do sujeito, que o predicado pode ser inferido do sujeito, mas, e o a posteriori depende da experiência concreta, então eles basicamente se complementam. Então, se eu digo, todos os mamíferos têm fígado, aí ok, eu sei que leões têm fígado, eu sei que pinguins têm fígado, eu sei que seres humanos têm fígado, macacos têm fígado, mas será que todos os mamíferos têm fígado? Né? Isso é algo a se pensar. Então, basicamente, um sintético
a posteriori é isso. É algo que você precisa de uma análise da realidade concreta, né? Isso então deixa para a gente a questão das sintéticas a priori, né? E isso é um dos pontos mais importantes na filosofia kantiana com relação à aquisição de conhecimento, né? Porque todo conhecimento metafísico importante são proposições sintéticas a priori, né? Você tem um sujeito, um predicado que não deriva necessariamente do sujeito, mas é algo que você não tem como ter uma experiência concreta, então ele se torna um conhecimento a priori. Então, as proposições sintéticas a priori não tem como ser analisada a verdade delas, então elas ficam apenas no reino das formas, ou seja, elas se tornam apenas crença, né? E basicamente toda a crítica da razão pura é voltada a analisar se questões sintéticas a priori são possíveis. Na verdade, se elas são possíveis enquanto uma forma de conhecimento. Lembra o Gettier lá, que muito tempo depois de Kant foi analisar essa questão de será que uma crença bem justificada é conhecimento? Pois é. Então, o Kant ele passou um livro inteiro tentando analisar se isso pode ser entendido como conhecimento ou não. Obviamente, a gente não tem uma resposta concreta a esse respeito. Mas, ela serve como crença. Então, como isso é possibilidade da metafísica, então, se existe uma metafísica é porque existe a possibilidade de isso ser verdade, né? Então, eu acredito que isto é mais do que o suficiente a esse respeito. Inclusive, acredito que até para a questão da prova do Enem, isso acaba se tornando até um pouquinho excessivo, né? Mas é muito importante porque é uma questão ainda muito em voga, a questão da epistemologia, né? Ainda é muito popular falar sobre isso, sobre essas teorias de aquisição de conhecimento. E isso pode, inclusive, ajudar muito nas rotinas de estudo de vocês, né? Então, isso encerra a nossa aula sobre aquisição de conhecimento, nossa segunda aula sobre epistemologia. A aula que vem falaremos um pouco mais profundamente sobre algumas outras teorias da epistemologia. Eu agradeço a sua atenção, espero que tenham gostado e até a próxima aula.